Chegando prato atrás de prato e a gente vai fotografando. O papel dela, e isso é muito usado na gastronomia, então o prato chegou, é tirar foto, mandar para trás. Então eu já comecei a fazer ensaios fotográficos, produção de conteúdo, somente com o celular, que é o que eu tô gravando para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal e hoje, ó, a gente vai fazer um vídeo diferente. Hoje eu tenho um ensaio fotográfico para fazer catálogo de iFood para um cliente. Eu vou levar vocês para acompanhar como que é o processo. Vou dar alguns insights do que você precisa saber para fazer um bom catálogo de fotos para um cliente. Vou mostrar um pouco dos materiais que eu vou usar, a iluminação. Então bora para esse vídeo que ele é muito especial. Para quem não me conhece, eu sou o Cal, filmmaker gastronômico. Eu trabalho com restaurantes, fazendo fotos, vídeos, tudo voltado para gastronomia, para culinária e para comida. E hoje o trabalho ele vai ser muito interessante, porque é um cliente que eu já atendo há alguns meses e ele tem uma demanda de que ele não só atende presencialmente, como vocês podem ver aqui ao fundo, como ele também vende alguns produtos artesanais para as pessoas finalizarem em casa. Então é um restaurante italiano, então eles servem massas aqui no restaurante e eles produzem todas as massas e a gente inclusive tem um curso juntos com a chefe desse restaurante. E além disso, eles têm algumas vendas de massas pré-prontas, então é uma outra fonte de renda do restaurante e eles têm um iFood para isso, só que o iFood estava todo desorganizado e aí surgiu a oportunidade da gente fazer um ensaio, além de reestruturar o iFood. Então é isso que a gente vai fazer hoje e vocês vão acompanhar, então bora lá! Então aqui vocês podem ver, são essas massas aqui que a gente vai fotografar, elas já têm uma identidade visual muito bacana. E eu vou mostrar para vocês um pouco do espaço e como que é essa preparação. Veja só. Então esse aqui é o espaço que a gente tem, que é onde o restaurante funciona. E aqui atrás, nessa boqueta, é onde tem a cozinha. Então a gente já combinou com o pessoal, eles estão ali dentro produzindo todos os pratos. E os pratos vão vir aqui na boqueta, eles tocam uma sirene. E a gente tem exatamente 5 minutos para fazer essas fotos. E esses pratos voltam para a cozinha depois, porque uma das principais questões no ensaio fotográfico é a gente não desperdiçar alimentos. Então tudo que vier a gente tem que tomar muito cuidado para manusear, para fotografar, porque esses alimentos não que ele vai ser reutilizado depois, eles vão vender. Mas a gente tem que ter respeito porque é um alimento e segundo porque muitas vezes a gente usa o mesmo produto para fazer diferentes fotos. Então vocês vão entender um pouco mais ao longo do vídeo. Então bora montar um pouco do setup. Galera, mais uma vez o vídeo de hoje ele vai ser um vídeo mostrando um pouco dessa jornada e do que é o trabalho de um fotógrafo gastronômico e filmmaker. Inclusive, se você tem interesse em se aprimorar, entender mais quanto ganha um fotógrafo de comida, quais trabalhos e serviços eu costumo fazer, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu produzi só falando sobre isso. Mas resumindo, o que eu vou falar aqui para vocês hoje são algumas estratégias e conhecimentos que eu tenho, mas longe de mim ser o dono da razão ou que isso, se você faz diferente, esteja errado, beleza? É só uma das formas de você fazer. Então eu quero começar mostrando um pouco dos equipamentos. Hoje eu vou usar aqui um LED da Socani, um LED X100. Então a gente tem um controle aqui de iluminação muito bom. Esse espaço eu já conheço, então eu já fiz outros vídeos aqui e vocês podem ver que está bem escuro a iluminação. E além disso está um dia nublado e frio. Então iluminação é primordial em casos como esse. Então eu vou usar o LED ali, essa luz vermelha com certeza eu vou apagar, porque quando você coloca luzes amarelas, por exemplo, aqui no teto e luzes vermelhas como aquela, elas interferem na foto. Além do LED, eu estou usando aqui também uma Octabox com essa tela, com essa colmeia aqui na frente, que é uma forma da luz que incide sobre a pessoa, sobre o alimento, ela não ficar tão forte e deixar sem nitidez, sem textura. Então essa colmeia, ela é muito importante para isso. Eu comprei esse kit inteiro junto na AliExpress, então se vocês tiverem interesse, comenta aqui que eu mando o link para vocês, beleza? E assim fica o setup. Uma luz de LED principal, depois eu coloco aqui um rebatedor de luz e depois um tripé com a câmera. Vou mostrar no detalhe para vocês. O LED, ele vai incidir sobre o alimento aqui. Então, basicamente, se você não tem um LED, não tem problema, você precisa de uma fonte boa de luz. Se tivesse um dia claro, com sol, eu faria esse ensaio aqui. E a fonte de luz que eu usaria seria a própria luz do sol, mas como está nublado, eu vou acabar usando ele. Aqui do lado
o rebatedor ele vai trazer uma luz ao lado do alimento, porque tudo que tiver aqui, ó, acaba causando uma sombra do outro lado. Então o rebatedor vai fazer com que essa sombra ela seja diluída, ela não fique tão presente e não fique aquela imagem metade clara e metade escura. O tripé totalmente opcional, é que eu gosto pela facilidade de deixar o mesmo ângulo em todas as fotos, e a câmera que eu estou usando aqui é uma Sony ZV-10 com um casezinho. A lente que eu estou usando é a própria lente do kit, então ela é uma 18 que depois vira uma 50 com zoom, e ali do lado a gente tem um iPad, e esse iPad é muito importante, galera. Não precisa ser um iPad, né, mas o que tem nele que torna ele tão importante? Aqui a gente tem um roteiro, então são todos os pratos que a gente vai fotografar, e por exemplo, alguns pratos são porções grandes de 1 kg, então a gente, em vez de fotografar a peça inteira, a gente coloca uma fatia do produto, e aí vocês vão ver ao longo dos ensaios como é que vai ficar, mas cada produto ele vai ter um tipo de foto específica, mas que isso já foi totalmente pré-definido antes com o cliente, então essa parte é muito importante. E é isso, galera. Agora vai chegando prato atrás de prato e a gente vai fotografando sem parar até terminar. E uma proposta que eu levo nos meus trabalhos, e aí você avalia se é do seu estilo também, mas é fotos de catálogo, é foto clean. Vocês estão vendo que aqui na bancada é o molho, o produto, no máximo aqui um apoio para deixar o molho um pouquinho mais inclinado para ficar mais visível e melhor, mas só. Não fico enfeitando muito. Foto de catálogo é algo mais objetivo, pelo menos quando eu faço. E esse é o resultado, galera. Com o setupzinho montado. Aqui a gente sempre vai seguir essa estrutura. O prato pronto, e essa massa é a massa que eles estão vendendo, que é o que a gente está divulgando, e o molho vem de acompanhamento, que no caso é esse molho aqui. Aqui eu inseri também uma luz de contra. Qual que é o papel dessa luz? Vocês conseguem perceber que essa massa está brilhando? Até aqui embaixo a gente vê um leve reflexo. O papel dela, e isso é muito usado na gastronomia, é a gente ter uma luz contra para refletir um pouco no prato. Vejam só a diferença quando eu apago ela. Como parece que o ambiente fica mais fechado e a gente já não tem mais tanto aqueles reflexos. E quando eu ligo, a gente consegue dar mais vida até para o cenário. E aqui, o rebatedor iluminando, olha só a diferença nessa caixa, ó, quando eu tiro. Então, o rebatedor ele tem esse papel de trazer essa própria luz sendo batida e refletida aqui. Galera, uma dica para vocês é sempre fazer ensaios como esse num horário que o lugar não está funcionando, porque é muita correria e ocupa muito espaço e vira bagunça. Ó, tô usando aqui 2 mesas só para fazer isso e precisa desse espaço todo para tomar cuidado com tudo. Então sempre façam no horário que não tem gente. E outra coisa, mais importante de tudo, tenha muito bem estruturado tudo que vocês vão fotografar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem toda a lista dos pratos e conforme eu vou fazendo as fotos, eu já vou ticando, porque ó, o tanto de coisa. E aí se você não faz essa organização, a hora de você editar e passar para o catálogo, já era. Outra coisa, pessoal, essa estrutura que eu mostro para vocês não foi sempre assim. Então eu já comecei a fazer ensaios fotográficos, produção de conteúdo, somente com o celular, que é o que eu estou gravando para vocês hoje, e uma iluminação muito básica, como por exemplo, esses bastões de LED. Eu tenho 2 desses, que eles me acompanham desde o início, e era com eles que eu fazia. Então eu colocava 2 bastões, um contra o produto e um a favor, e fazia dessa forma. E com o tempo, mais trabalhos que eu fui tendo, fui podendo comprar equipamentos melhores para ter uma qualidade muito melhor. Mas o que você precisa saber? O principal, que é uma fonte de luz, poderia ser a luz do sol, uma luz contra, é totalmente opcional, e um material para fotografar. No caso, estou usando uma câmera, mas poderia estar fazendo pelo celular também. Inclusive aqui nesse ensaio, eu estou fazendo alguns materiais com o celular, porque
Eu uso um tripé, onde ele vai ficar na mesma configuração para eu fazer as fotos de iFood e eles ficarem no mesmo padrão. Só que quando o produto tá ali, eu já faço fotos para os stories também. Então eu já pego o celular, já entro ali no lugar da câmera, sem tirar ela da posição e faço a foto com o celular. Então com isso, em um ensaio a gente já consegue ter materiais tanto para o iFood, que são fotos horizontais, quanto verticais que vão para o Instagram. Ó galera, mostrando na prática para vocês esse zelo e o cuidado que eu comento sobre a comida. A gente tem um prato de rondelli, mas hoje aqui a gente tem um pouquinho de azeite. E aqui, ó. Então, sempre ando com um paninho, e aí eu venho com esse paninho aqui, eu já tinha limpado, mas vou limpar mais um pouco, ó. Para na pós-produção a gente não ter tanto trabalho. Então, por exemplo, aqui ó, uma foto no modelo Story. Cara, a foto fica impecável e você não tem que ficar depois editando tudo isso. E outra questão é o empratamento. Vocês podem ver que ele está totalmente simétrico no meio do prato, que é algo que a gente já combina com o chefe antes, de acordo com as referências, para não ter que ficar arrumando isso aqui. Então o prato chegou, é tirar foto, mandar para trás, e agora já é 5 da tarde, já tá batendo aquela fome de ficar vendo isso aqui, e a gente ainda tem mais uns 10 itens para fotografar, então vamos que vamos. Fala galera, dia seguinte do nosso ensaio, acabei nem gravando nada para vocês ao final, mas a gente teve um grande privilégio de poder comer tudo aquilo que eu fotografei, porque os donos do restaurante deram todas as comidas para os funcionários provarem, desde o pessoal da cozinha até os atendentes. E hoje, no dia depois, é o dia da pós-produção, que é quando eu vou editar as fotos. Então, eu fiz os últimos ajustes no catálogo, o pessoal já aprovou, então agora é só literalmente editar as fotos e passar tudo para o iFood. Se você quiser entender um pouco mais desse processo ou se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço um outro vídeo para vocês só mostrando dessa parte de como editar, como catalogar os vídeos. Mas espero que vocês tenham curtido esse formato. Eu sou o Cal, filmmaker gastronômico, e até a próxima.